Bom dia. Tudo bem? Vamos começar com uma oração, tá? Se vocês me permitem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. São José? Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeiramente, gostaria de agradecer aos freis, né, pela abertura do espaço, também a diretoria do colégio, né, e o professor Leandro, por toda a infraestrutura do áudio e vídeo, né. E esse assunto dos temperamentos é um assunto muito importante, principalmente quando a gente está dentro de um ambiente de fé, né, por vários motivos, inclusive porque é algo que está na realidade, né, e pode ser observado por duas vertentes, tá? A gente vai falar um pouquinho disso agora. Os temperamentos são assuntos tratados desde a Grécia Antiga, século IV antes de Cristo, né? E desde lá vem sido desenvolvida e amadurecida, tá? É uma ideia que inicialmente começou tendo uma ligação com o meio médico, ou seja, acreditava-se que vem de Hipócrates, né? Acreditava-se que haviam quatro, como se fossem líquidos, né? No ser humano, tá? Eles chamavam de humores, e o equilíbrio entre esses humores é o que determinava a saúde ou a doença. Isso era o início dessa ideia de temperamentos, tá? Com o tempo isso foi sendo amadurecido. Galeno, já no século II depois de Cristo, ele descrevia somente que existiam os temperamentos, mas não dava nenhuma descrição prática de como era cada temperamento, tá? Vindiciano era conhecido de Santo Agostinho, século IV. Inclusive Santo Agostinho faz uma referência a Vindiciano no livro das Confissões. Tem uma carta que ele enviou para um parente no século IV. E nesta carta foi a primeira vez que houve uma descrição um pouco mais coerente sobre cada temperamento, certo? Ainda existiam várias teorias na época, né? Diziam que os temperamentos variavam conforme a idade das pessoas. O nenenzinho era sanguíneo, né? Era mais rosadinho, mais alegrinho, né? E havia uma ideia que já era simbólica, né? Não tinham ainda aspectos psicológicos desenvolvidos, era estritamente simbólica, né? Só que ainda não havia uma estabilização dessa teoria, tá? Isso começou a ser feito, a Igreja usava isso, inclusive na Idade Média, para ligar isso à vida espiritual, tá? Isso acontecia, a Igreja sempre, obviamente, tentava sacralizar todas as teorias que surgiam, tá? E no século XIX e XX isso começou a ter uma repercussão muito grande, tá? Vários médicos, psicólogos, psiquiatras, eles pegavam essa teoria e tentavam desenvolver aspectos psicológicos para ela, ou seja, eles buscavam aquela coisa que era simbólica, era uma descrição simbólica da natureza. Eu vou falar um pouco de simbólica para os senhores daqui a pouco. E tentavam, através disso, dar descrições um pouco mais práticas, um pouco mais observáveis, pensando de forma neurológica, né? Pensando de forma psíquica, tá? O padre Royo Marim, Antônio Royo Marim, ele tem um tratado da perfeição cristã, né? E nesse tratado ele faz uma descrição muito precisa sobre os 4 temperamentos. E ele liga essa descrição à vida espiritual diretamente, tá? Padre Antônio Royo Marim é do século XX, tá? Hoje em dia existe essa descrição, obviamente, que é psíquica, mas não se perde a descrição simbólica. Ou seja, eu posso usar a descrição simbólica o quanto eu quiser. A ciência moderna, ela inclusive perde um pouco dessa capacidade de interpretação simbólica do mundo, né? Porque a ciência moderna tenta sempre buscar evidências, né? Sempre evidências científicas. E na simbólica a gente não consegue isso com muita precisão, certo? Hoje em dia,
a linguagem, né, a observação dos temperamentos, ela é ela é utilizada principalmente para buscar um amadurecimento, um desenvolvimento humano, a compreensão de algumas atitudes humanas, tá? E também, obviamente, oportunamente, por conta da fé. Tá? O que é simbólica? Simbólica, na verdade, é uma ciência, né, que ela vai tentar ligar aquilo que é transcendente, que é invisível, né, às coisas que são palpáveis desse mundo, tá bom? A criação de Deus ela é ordenada, né? Deus não cria as coisas ao acaso. A criação de Deus ela é perfeita, ela é milimetricamente precisa, né? Então, os entes, os seres, eles têm uma ligação, né? Existe uma cadeia no desenvolvimento da criação, tá? Então, eu poderia dizer, por exemplo, que isso é fácil de compreender. Eu poderia dizer que, por exemplo, o Sol, se eu imaginar, né? O Sol, um leão e um cacho de uvas, por exemplo, né? Eu não preciso ir muito longe para compreender que o Sol e o leão eles têm um pouco mais de semelhança, né, do que um cacho de uvas. Ou seja, eles têm aspectos mais parecidos, mais semelhantes do que um cacho de uvas. Tá legal? Então, os elementos da natureza, tudo que é criado, tem aí uma relação. Tá? Tem aí uma relação. Né? O símbolo ele indica algo que a gente não consegue ver. Ou seja, imagina só, a lua cheia, por exemplo. Né? A lua cheia, a tradição enxerga como um símbolo de Nossa Senhora. Né? A lua cheia representa, ela nos lembra, ela faz com que a gente entenda melhor o que é Nossa Senhora. Ou seja, a lua cheia ela é plena. Né? E ela é plena do quê? Ela é plena de refletir a luz do sol. Certo? Isso é simbólico. Ou seja, eu consigo entender uma realidade espiritual através de uma realidade material. Né? Assim como quando Nosso Senhor Jesus Cristo usa de metáforas, ele também usa de metáforas para dar uma explicação simbólica. Exemplo, eu sou a videira, vós sois os ramos. Né? Então, quando a gente observa, a gente sabe o que é uma videira, a gente sabe o que são os ramos, e a gente consegue entender, se os ramos se desligam da videira, eles morrem. Certo? Logo, eu preciso estar ligado a Cristo. Então, essa compreensão que nós temos na realidade, ela é uma compreensão que seria muito difícil alcançar perfeitamente, integralmente, se não fosse pela simbólica. Tá? O Sol, por exemplo, representa a verdade. Né? O Sol faz o quê? O Sol faz a mesma coisa que a verdade faz. Ilumina, aquece, conforta. Né? Então, isso é simbólica. Tá bom? Quando a gente fala sobre temperamento, a gente entende que o temperamento é algo que está na realidade, certo? Simbolicamente ou pela descrição psíquica, isso existe. Né? A virtude da esperança, ela nos ensina que Deus fará de tudo o que Ele pode, ou seja, não é pouca coisa, né? Deus, que também não é qualquer um, né? Fará de tudo o que Ele pode para que nós sejamos salvos. Ou seja, imagina só, né? O que está ao alcance de Deus, né? De Ele fazer para que nós sejamos salvos, Deus vai fazer. Deus vai fazer isso aonde? Deus vai fazer isso na realidade. Tá? Ou seja, Deus vai nos comunicar a vontade dEle, certo? Na realidade. Então Ele indica. O temperamento é um aspecto mineral do ser humano, certo? Eu nasci com um temperamento, eu vou ficar com este temperamento até o dia da minha morte. Tá bom? Então, eu não vou mudar de temperamento. O temperamento é uma estrutura mineral do ser humano. É uma estrutura que está ali quando nasce, vai se destacar muito na infância. Né? Criança é só temperamento. Né? A criança ela não tem ainda a personalidade desenvolvida. Então, a criança, ao observar a criança, a gente vê que ela é só impulso de temperamento. Né? O padre Antônio Royo Marim, ele descrevia temperamento como uma inclinação natural. Tá? Uma inclinação natural. Quando a gente olha uma árvore, por exemplo, né? Uma árvore que está inclinada para um lado, né? Que a gente imagina? Bom, se bater um vento mais forte, ela vai cair. Né? Então, a queda, ela geralmente é para o lado que está a inclinação, certo? O ser humano também é assim. Ou seja, existe
uma inclinação natural para o ser humano que faz com que ele tenha uma tendência de cair para determinados lugares, tá? E isso é facilmente compreendido pelo estudo dos temperamentos, né? Quando Deus nos dá um temperamento, né? Ou seja, a gente nasce com um temperamento, lembrem-se que a gente comentou, nada da criação é por acaso, né? Deus nos dá um temperamento com um objetivo, né? Ou seja, quando a gente nasce com um temperamento, Deus, na verdade, está indicando alguma coisa. O temperamento é como uma seta que aponta para um local, né? Um local de quê? Um local de combate espiritual, né? Porque, ao fim e ao cabo, nós estamos aqui para buscar a salvação das nossas almas, né? É só para isso que a gente está aqui, não para outra coisa. Então, Deus colocando algo na realidade, Deus aponta para um lugar, ou seja, sabendo o meu temperamento, eu consigo vislumbrar quais são as minhas dificuldades e quais são também as minhas qualidades naturais, né? Hoje em dia a palavra humildade ela está muito deturpada, né? A gente acha que a pessoa humilde é aquela pessoa recolhida, né? Que quase não fala, quase não olha, quase não age, né? A humildade ela é um pouco diferente, ou seja, eu preciso reconhecer quais são os meus defeitos, obviamente, mas ao mesmo tempo eu preciso reconhecer quais são as minhas qualidades, né? O temperamento ele ajuda, entender o temperamento, saber qual que é o nosso temperamento, ele ajuda a gente, obviamente, a saber quais são as nossas qualidades, tá? Então, quando nosso Senhor nos dá um temperamento no nosso nascimento, ele está apontando para um lugar, né? Ele está indicando alguma coisa para a gente, tá? Antes da gente começar a falar de cada temperamento, é importante que a gente explique um pouco onde que ele está situado dentro da dinâmica do ser humano, né? E para isso, a figura do bordado ela é bem precisa. Isso é uma explicação simbólica, né? Ou seja, todos aqui já devem imaginar ou tiveram contato, alguns até talvez consigam fazer, né? O que é um bordado. Como é que funciona? O bordado é um pano, né? Onde eu tenho uma agulha que vai pegar a linha e espetar o pano, passar a linha pelo pano e articular, costurar a linha no pano, certo? Se a gente fizer um paralelo sobre o bordado e o ser humano, a gente consegue entender onde cada elemento está situado ali, né? Inclusive o temperamento, tá? O pano seria a pessoa, né? A agulha seria a atividade psíquica, ou seja, a minha percepção do mundo, tá? Eu uso a atividade psíquica com todos os meus 5 sentidos, pego o mundo, que nesse caso é a linha, e costuro para dentro de mim, certo? Ou seja, a agulha ela é a atividade psíquica que pega o mundo e costura para dentro da pessoa, né? Onde está o temperamento nessa dinâmica, né? O temperamento, nesse caso, ele seria a natureza do pano, certo? Tem panos que são mais grossos, tem panos que são mais maleáveis, tem panos que são mais delicados, né? Então, a natureza do pano no caso dessa dinâmica, o que é o temperamento. Eu não consigo, obviamente, mudar o pano, a natureza do pano, depois que eu comecei a bordar. Isso não é possível, né? Senão eu tenho que começar um outro bordado, né? Então, o bordado ele vai ser a personalidade. O bordado, depois de pronto, é a personalidade, tá? E um detalhe importante, tá? Um detalhe importante é que o pano em si, sozinho, e a natureza do pano, ele não pode determinar, ele não vai determinar, né, qual que é o resultado final. Ou seja, o que vai determinar o resultado final, ou seja, a personalidade, o que vai determinar o desenho final, se o desenho é bonito ou não, né, é aquela articulação entre o mundo e o pano, o tecido feito através da nossa atividade mental, da nossa psique, tá? Ou seja, eu uso os meus sentidos para capturar tudo o que acontece em volta de mim, né,
Ou seja, as paisagens, os ensinamentos, as pessoas que convivem com a gente, as ofensas, as dificuldades, os desafios. Ou seja, eu pego tudo isso, articulo com a minha psique e jogo para dentro de mim de alguma maneira. Tá? O que vai determinar a beleza do desenho final do bordado não é, de modo algum, a natureza do pano. O que vai determinar a beleza final do bordado, e aqui é compreendido, né, o desenho final, esse ciclo é a vida. Né? Quando eu termino o desenho, eu encerrei a minha vida. Certo? Então, a morte, no fim das contas, ela encerra o desenho do bordado. Necessariamente, a gente tem que buscar um desenho bonito, certo? E não um desenho desordenado. Então, quando eu penso, né, nessa articulação, ou seja, o que vai deixar o meu desenho bonito, eu tenho que considerar como que eu vou fazer essa articulação no pano. A natureza do pano é importante, só que ela não vai determinar o desenho final, certo? O que vai determinar o desenho final é a minha habilidade de pegar o mundo e colocar para dentro de mim de forma adequada, tá? Então, isso tende a quebrar um pouco aquela ideia que a gente tem sobre o temperamento ser determinista para a pessoa. Ou seja, eu sou colérico, colérico é mais estourado, então eu sou nervoso, eu brigo com todo mundo porque eu sou colérico. Isso não existe, né? Então, a personalidade, ela tende a atenuar um pouco os defeitos do temperamento e tende a destacar aquilo que o temperamento tem de bom. Né? Então, o que faz isso é a personalidade. A personalidade tem essa função. Tá? Então, afinal de contas, né, quais são esses 4 temperamentos? Tá? Essa dinâmica explica bem. Né? Existe um eixo, né, que é vertical, né, que a gente mede o temperamento se ele é quente ou se ele é frio. Né? O que seria isso, quente ou frio? O quente é aquilo que tende a expandir. Até, como eu falei, né, tudo tem uma articulação pela criação, a criação é perfeita. Se vocês fizerem a experiência de assoprar a mão de vocês com a boca aberta, né? O ar vai sair quente, porque o quente ele expande, né? E o frio ele tende a retrair, ele contrai. Isso é como acontece. Se você assoprar sua mão com a boca contraída, o ar vai sair frio, tá bom? Da mesma forma, quando a gente vai entrar nas estações, né? Num dia quente, num dia que está muito quente, o que a gente tem a tendência de fazer, né? No dia que está muito quente, a gente tende a querer sair, né? Querer expandir, a gente quer sair de casa, ver o sol, né? Caminhar. Né? No dia que está mais frio, a nossa tendência é ficar em casa, embaixo das cobertas e descansando, né? Comendo, geralmente. Né? Então, o eixo vertical, ele define se o temperamento vai ser quente ou frio. O eixo horizontal, ele vai determinar se o seu temperamento vai ser úmido ou seco, tá? Esse eixo horizontal é uma forma até simples de pensar. Acho que todo mundo já teve a oportunidade de limpar uma mancha, não é? Mancha seca é difícil de tirar, não é? Mancha seca a gente tem que esfregar mais, a coisa permanece por mais tempo ali. Não é? Uma mancha que está úmida, que acabou de acontecer, é muito mais fácil. Ou seja, a percepção do temperamento que é úmido vai ser rápida. O sanguíneo e o fleumático, eles têm uma percepção rápida da realidade. Então, eles captam aquilo e aquilo não permanece muito tempo, o resultado daquela percepção não permanece muito tempo na pessoa. Né? O temperamento que é mais seco, né, o colérico e o melancólico, ele tem uma tendência a durar mais. Né? A percepção do temperamento que é seco vai perdurar na alma durante mais tempo. Legal? Então, esses são os 4 temperamentos: o sanguíneo, o colérico, o fleumático e o melancólico. Pensa só, né? Como eu falei, a simbólica, ela mostra, o estudo da simbólica mostra uma ligação entre
os elementos criados por Deus, né? Então, quando a gente pensa nas estações do ano, existe um ciclo, né? Primavera, verão, outono e inverno, né? A primavera, a gente acabou de passar pela primavera, né? Ela é exuberante, não é? A primavera ela tem uma característica expressiva, tá? Representando aqui o sanguíneo. Ela tem uma natureza de se exibir. Assim é a primavera, ou seja, na primavera as flores aparecem, né? Ela mostra toda a beleza que ela tem. É quase a natureza se exibindo, se mostrando, né, para a gente, né? Isso é a primavera. A primavera, assim como o sanguíneo, ela é quente. Porém, quando chega geralmente ao fim da tarde ou mais para a noite, ela é mais suave. Então já dá aquela esfriada. Então o temperamento sanguíneo ele é um pouco assim. Então ele é quente, né? Ele é quente como o colérico, porém é rápido, né? A percepção é rápida do sanguíneo. As emoções são rápidas, tá? Então a primavera ela demonstra um pouco pela observação o que o sanguíneo é. O sanguíneo é exibido, né? Ele tem essa tendência a se exibir, tá? Assim como a primavera. E ao fim da noite, né, depois que passa o sol, que mantém o dia mais quente, já vem aquela temperatura mais fresca, mais suave, né? O colérico aqui, representado pelo verão, né, ele é forte e hostil, né? Isso é muito nítido quando a gente convive com uma pessoa colérica. E aqui sempre vale lembrar, a gente está falando de tendências, não é? Uma personalidade madura, isso é importante dizer, ela tende a atenuar os defeitos do temperamento. Então, quando a gente imagina, por exemplo, os santos, né, os santos têm uma personalidade muito madura ao fim da vida. Então, é muito difícil de compreender muitas vezes qual era o temperamento de um santo. Santo Inácio de Loyola era conhecido pela paciência e ele era colérico, né? Então, essas características do temperamento, elas tendem a ser atenuadas pela personalidade, certo? Tanto na primavera quanto no verão, a gente tem essa vontade de sair de casa, não é? A gente tem esse chamado por sair de casa. Bom, eu não gosto de sair de casa nunca, mas é pelo menos o convite que a natureza faz, né? A natureza nos chama, a gente sente vontade, né, de tirar o casaco, tirar a blusa e sair de casa, certo? Então, as duas estações que são mais quentes, elas nos convidam, né? Elas têm um convite à expansão. Isso nos lembra dos temperamentos. Legal? O verão, como eu disse, ele é forte e hostil como o colérico, né? E se a gente ficar muito tempo exposto, né, no verão, a gente vai ficar como? A gente vai ficar queimado, né? Então a nossa pele vai ficar ofendida, a gente fica com marcas, né? Por quê? Porque o colérico ele marca. O colérico tem essa personalidade marcante, ele marca aquelas pessoas com quem ele convive. O melancólico, né, aqui representado pelo outono, ele é marcado, né? O colérico marca, o melancólico é marcado, certo? Vocês imaginem aqui a dinâmica. Imaginem eu pegar um lápis, né, e furar a terra. O que vai acontecer na terra? A terra vai ficar com a marca do lápis, né? Se eu faço isso no fogo, né, que é representado pelo colérico, o que acontece? Quem fica marcado é o lápis, né? O lápis é que fica com o chamuscado do fogo, tá? No outono, o que acontece? O sol do colérico aqui, né, o sol do verão, ele fica muito tempo queimando as folhas, né, marcando as folhas, e depois de um tempo, as folhas começam a secar, né? Então as folhas começam a secar e caem. O melancólico ele tem uma relação profunda com aqui
o outono, por quê? Porque ele tem uma tendência de recolher as coisas que são apresentadas, né, obrigado, meu irmão. Ele tem a tendência de recolher as coisas que são apresentadas no ambiente, ou seja, as folhas que caem na terra e a terra recolhe essas coisas. Tá? O melancólico ele é assim. Ou seja, os elementos que aparecem para ele no dia a dia, no convívio com as pessoas, ele tem aquela tendência de recolher e guardar para ele. Ele fica marcado com aquelas interações humanas, né? Ele tende, inclusive, né, o que acontece quando a gente coloca uma semente na terra e ela começa a crescer, né? O melancólico ele cria raízes daquelas percepções que ele tem, tá? Então, as sementes que caem ali, né, na época do outono, elas vão ser recolhidas, e junto com o melancólico, ele tem depois eu vou falar um pouco melhor dele, mas ele tem uma necessidade dos outros elementos, né? Ele tem uma necessidade de não estar preso em si, tá? Ele tem uma necessidade de estar interagindo com os outros elementos. A terra precisa de água para fertilizar, certo? Tanto o outono quanto o inverno, eles convidam a gente a não sair, ou seja, eles convidam a gente a ficar em casa, a se recolher, né? O inverno é a imagem do fleumático. O inverno aqui passa aquele aspecto fixo, né, inerte. Tá? O inverno ele parece aparentemente, né, não tem vida ali. Então a gente olha o fleumático, parece que ele é meio mortão, assim, né? Parece que não tem vida ali, tá? Mas a vida não pulsa para fora, ela não é extravagante, mas internamente existe muita vida. Imaginem o mar, por exemplo, né? O mar, quando a gente olha para o mar, existe uma constância ali, né, no mar. As ondas ficam vindo constantemente, parece dá aquela impressão de infinitude, né? Então o fleumático ele se identifica com o inverno. A vida não pulsa, mas ela está ali. Se a gente imagina o mar, como eu estava dizendo para os senhores, o mar, se a gente olhar na superfície, parece que não tem muita coisa, só as ondas ali, a mesmice, né? Mas quando a gente entra no mar, né, o mar ele tem uma profundidade, ele tem, né, uma quantidade de vida ali dentro que é imensurável. Tá? Então, o fleumático se marca por isso. Tá? Então, o melancólico recolhe o ambiente, né? Recolhe todas aquelas coisas que as folhas caem, né? Tudo aquilo que as árvores parecem secas, assim como é o temperamento, né? As folhas caem, dão aquele monte de recursos para a terra, e aí, simbolicamente falando, a neve, né? A neve vai fornecer a água para a terra. E aí, obviamente, todos os minerais ali que foram recolhidos no outono e regados em alguma medida, né, através da neve, depois que ela derrete, a gente fecha o ciclo, ou seja, volta-se para a primavera. E aí a natureza vai mostrar, depois de recolher aquelas coisas todas, vai mostrar a sua exuberância novamente. Né? Vou começar aqui, né, pelo colérico. Né? Olha só. O que a gente percebe, né? As 4 estações de Vivaldi também mostram muito bem o que são os temperamentos, tá? Esse é o verão, né? É uma música impactante, né? Até assusta um pouco, né? Quando a gente ouve, tá? O colérico é representado pelo fogo, né? O verão, tá? Ele pode assumir várias formas, né? O colérico, ele é quente e seco, ele pode assumir várias formas. Então, imaginem a vela. A vela é fogo, né? A vela, ela ilumina. Ela tem uma função de iluminar, ela é contida. Se a gente imagina um vulcão explosivo, né? Também é fogo, mas é um fogo um pouco descontrolado, certo? Existe o fogo que também é brasa, ou seja, ele serve para aquecer, né? Mas se a gente joga alguma coisa ali, a chama pode também aparecer. Então, a brasa, o colérico,
quando ele se identifica com uma brasa, né, ele pode explodir dependendo da reação, né, da reação do estímulo dele, tá? O colérico ele tem, lembra quando eu falei da seta de Deus, né? Deus aponta para um lugar, para uma batalha específica, certo? Então nesse combate, né, nesse combate do colérico, ele tem uma intenção de combater a ira desmedida, tá? Ou seja, o colérico ele precisa combater esse defeito da ira, que se ele não enfrentar, isso fica desmedido. Ele perde a mão muitas vezes, não é? Então, um exemplo de um bom colérico, né? São Paulo Apóstolo. São Paulo Apóstolo era o clássico, típico colérico. Então, vocês imaginem São Paulo, né? Se algo, até a citação de 2 Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 27, né? São Paulo diz o seguinte: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, muito mais. Mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigos de morte, muito mais. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite, um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de minha nação, em perigos dos gentios, em perigos de minha cidade, em perigos do deserto. Ou seja, o colérico, se ele está obstinado, São Paulo estava assim, ele vai passar por tudo isso, né? Nada disso parou São Paulo, ele continuou, né? Então, o colérico, ele pode passar por todas essas provações e ele não vai parar, né? Ele vai continuar. Porém, um colérico que ainda não amadureceu, e aí essa frase do Tolstói retrata bem o que seria um colérico um pouco imaturo, né? A quem passe por um bosque e só veja lenha para sua fogueira. Ou seja, o colérico ele tem uma tendência, quando imaturo, de olhar tudo que tem em volta dele e recolher para consumir em favor dos seus projetos, né? Então, o colérico tem que combater essa soberba, né? Ele tem uma tendência aqui de olhar para as coisas como sendo meros adornos dos seus projetos pessoais. Ou seja, o colérico existe um risco do colérico passar pela vida, aqui, né, pelo bosque, e não ver a beleza da vida, porque ele está preocupado em consumir tudo o que tem em volta dele, tá? Sua fogueira aqui seriam os seus planos, os seus projetos, tá? Esse quadro, ele de todos os temperamentos aqui, ele foi montado com base no livro do padre Antônio Reu e Marim, a Teologia da Perfeição Cristã, tá? Então, ele é fidedigno ao que ensina a Igreja a respeito dos temperamentos, tá? O colérico, ele é ativo, enérgico, decidido, audaz, perseverante, inclinado ao mando, né? Então, o colérico tem problemas, um colérico imaturo, né, sempre bom frisar isso, ele pode ter problemas com autoridade, por exemplo, tanto se ele for chefe, né, com os subordinados, quanto se ele for subordinado para com os seus chefes. Ou seja, o colérico pode ter essa tendência e essa inclinação ao mando. Então, quando ele é chefe, ele pode mandar de forma injusta, né? E quando é subordinado, ele pode ter uma tendência de não querer obedecer, tá? As virtudes naturais do colérico, lembrem que eu comentei, né? A humildade, ela ensina a gente reconhecer de fato os nossos defeitos, mas também reconhecer as qualidades que a gente tem. Essa é a batalha espiritual a que Deus nos convida, tá bom? Então, as virtudes do colérico: fortaleza, constância, coragem, liderança e magnanimidade. Porém, se o colérico for um colérico imaturo, né, ele vai, né, ceder às tentações da ira, da impaciência, do orgulho, da dureza e do autoritarismo, né? A autoridade para o colérico é um detalhe que é muito importante. O que é a autoridade, né? Autoridade diferente de autoritarismo, né?
A autoridade. A autoridade vem de autoria. Por que, por exemplo, o César tem autoridade aqui na escola? Porque ele faz as coisas, né? A gente vê ele fazendo as coisas, né? Ele é autor, né? Os pais, por exemplo, por que naturalmente os pais precisam ter autoridade sobre os filhos? Porque os pais estão sempre fazendo as coisas, os pais é que mantêm os filhos vivos ali. Então, existe obviamente um problema atual de autoridade, né? Por que os pais perdem um pouco a autoridade sobre os filhos? Porque eles vivem um processo muitas vezes de egoísmo. Então eles fazem somente as coisas para eles, né? Tá cada um olhando para si e não olhando para o outro. Então, a autoridade para o colérico é um lugar que poderíamos dizer um lugar de fala, né? O colérico pode falar sobre isso. Porque o colérico tende a fazer, ele é muito ativo, ele tende a fazer as coisas, ele fica incomodado, tá? As recomendações espirituais que o padre Rui Marim dá ao colérico é cultivar a humildade e a mansidão, praticar penitência, obediência, meditar os sofrimentos de Cristo paciente. A paciência, né? O colérico ele tem uma tendência a achar que a virtude da paciência é a irmã mais nova da fortaleza, né? Não é, né? É a irmã mais nova da caridade. Ou seja, a paciência ela vem do coração e não da força do braço. Se eu tiver que resolver alguma questão que eu não consigo resolver com a força do braço, é daí que sim que vem a paciência. Eu tenho que usar a força do coração, certo? Então, meditar os sofrimentos de Cristo paciente é uma necessidade para o colérico. Não é? Uma criança, por exemplo, a criança é só temperamento. A criança ela não tem ainda a personalidade trabalhada o suficiente para ela atenuar os defeitos do temperamento. Então, uma criança colérica, por exemplo, ela precisa ser desafiada, né? Se uma criança colérica já chegou ali vamos supor, ser a melhor da turma, por exemplo, né? A criança colérica ela faz tudo bem feito, já é a melhor da turma. Se ela não for desafiada, se essa criança não for desafiada, se o professor não passar para ela, por exemplo, tarefas mais difíceis, mais desafiadoras, até desconfortáveis, a criança ela pode começar a ter problema com o comportamento, né? Porque se ela não tiver nada que a desafie, ela vai desafiar. Então ela vai desafiar os professores, vai desafiar os pais, vai começar a desafiar os amiguinhos, né? Então a criança é puro temperamento, né? Existe uma questão com a criança colérica. Geralmente uma criança colérica que passa muito tempo, por exemplo, do dia em atividades passivas, né? Ou seja, uma criança colérica que fica o dia inteiro vendo televisão, por exemplo, né? O que vai acontecer? Essa ira, essa ira que ela tem dentro dela, ela não vai conseguir botar para fora nas atividades e vai acabar escapando, né? Arrumando um outro caminho para se manifestar, né? Então, a criança ela pode ter problema de disciplina, de comportamento, pode arrumar confusão, né? Pode ser indisciplinada, tá? Então é importante sempre observar as crianças coléricas para que elas não cheguem a esse ponto. E desafiar a criança não é maus tratos, né? A criança ela precisa disso. Então quando você passa uma atividade desconfortável, né, para a criança, uma criança colérica vai se dar muito bem com isso. Por exemplo, vamos pensar na educação física aqui. Pega uma criança na educação física, né, vão lá se divertir na educação física. Diversão para o colérico é vencer, né? Ele não vai querer se divertir, ele vai querer vencer. Então, se ele não vencer, ele não está se divertindo, tá? Então, a criança colérica ela tem mais ou menos este caminho aí, né? Um bom exercício, né, para os adultos, principalmente coléricos, e aqui vale lembrar, né, que o colérico ele tem uma tendência aqui a não escutar os outros, né? Então o colérico ele pode cair no erro de ficar interrompendo os outros, de não ter o ouvido calmo para escutar os outros, né? O colérico tem um exercício que vale muito a pena para o colérico, que é montar uma assembleia de vozes, vamos dizer dessa forma, de pessoas que o amam e que ele pode confiar,
né, para que ele as escute. Ou seja, arrumar bons conselheiros, né, para o colérico. Porque ele pode achar que não precisa de ninguém, né? Então, arrumar essa assembleia de vozes, principalmente pessoas que ele admira e pessoas das quais ele toparia se colocar, né, como se submeter, né, aí sob líderes, né? Então ele precisa dessa assembleia de vozes, tá, que guiem ele na direção correta. Imaginem que o colérico ele tem muita energia, né? Ele tem muita energia. Se você olha para o colérico, e tem até um adágio, eu não vou lembrar agora, mas muito rápido caminha, mas no sentido errado, né? Fora do trilho, tá? Ou seja, o colérico ele pode estar indo muito rápido, com muita vontade, mas para a direção errada, ele pode estar caminhando para o inferno, né? Então é importante ele ter essas pessoas que o ajudem e que o guiem. Tá legal? Dá até para ouvir os passarinhos cantando, né? Então, o sanguíneo aqui, né? O sanguíneo, ele tem uma profunda ligação com a primavera, né? Essa música do Vivaldi, ela passa quase uma visão da natureza, né? Então parece que a gente está vendo as flores, ouvindo os pássaros cantarem. Então tem uma profunda ligação, né, com o sanguíneo. E aqui está um belo exemplo de sanguíneo, né? São Pedro. São Pedro Apóstolo era sanguíneo, tá? Essa frase de Montaigne: sou volúvel e se digo que gosto hoje, amanhã posso não gostar mais, né? O sanguíneo ele é um pouco assim, tá? Então, as coisas que ele diz hoje, né, que é apaixonado, né, e que ama, e que morreria, daria a vida por aquela coisa, amanhã isso pode mudar. Tá? Isso pode mudar. São Pedro é uma bela figura sanguínea. Tem várias passagens ali que indicam isso para a gente. Essa falta, às vezes, de jeito, né? Quando Nosso Senhor foi lavar os pés, né? E São Pedro falou: não sou digno que o Senhor lave meus pés, né? E aí Nosso Senhor diz a ele: não, se eu não lavar seus pés, tu não vai ter parte comigo, né? Ele já fica meio agitado. Não, então me lava inteiro, né? Me lava todo, então, né? Lava os pés, lava o corpo inteiro. Né? Então, São Pedro, ele é um belo exemplo de sanguíneo e de um sanguíneo que amadureceu, né? Nosso Senhor conseguiu articular bem o olhar de São Pedro. Tem um quadro, um quadro que conta uma história apócrifa de São Pedro, que é o Quo Vadis. São Pedro saindo de Roma e Nosso Senhor entrando em Roma segurando a cruz. E São Pedro pergunta, né? Onde vais, né? Quo Vadis, onde vais? E Nosso Senhor responde: eu estou indo ser crucificado no seu lugar, né? Porque São Pedro estava fugindo. Né? Então, tem várias cenas da vida de São Pedro que mostram um pouco essa sanguinidade. Um outro momento também emblemático é quando São Pedro vê, né, Nosso Senhor na beira da praia e, ao invés de ir remando com o barco, ele faz o quê? Ele pula na água e vai nadando. Né? Então, quase um desastre. Né? Ele é um pouco desastrado, um pouco desajeitado. Até no momento que o soldado foi capturar Nosso Senhor, São Pedro que, né, explodiu, né, ele foi, né, voraz, já pegou a espada, já arrancou a orelha do soldado. Então, o São Pedro ele tem essa sanguinidade, né, o ar. O que o ar faz? O ar ele expande, né, quente, o ar expande e ele ocupa todos os lugares. Você pega uma criança sanguínea. Eu posso dizer porque eu tenho uma, né? Eu tenho uma. Então, ela tem uma tendência natural à dispersão, o que não pode ser confundido com desatenção, porque ao mesmo tempo que ela não está focada em algo, ela está focada em tudo, não é? Então,
é muito interessante, na procissão do Cristo morto, todos em silêncio, caminhando, e começou um barulhinho de uma cigarra. Minha filha percebeu, falou: "Oh, papai, uma cigarra". Então ela capta tudo o que tem, tudo que está acontecendo, ela capta, né? Dá a impressão de que ela é uma pessoa desatenta, né? Essa é a impressão de todo sanguíneo, né? Ou seja, ele não está focado em algo específico, mas ele tende a capturar tudo o que está acontecendo no ambiente, não é? Segundo aqui a descrição do padre Antônio Royo Marim, o sanguíneo ele é alegre, expansivo, comunicativo, sociável, impressionável e otimista. Quando você vai conversar com um sanguíneo, né, é inclusive a melhor coisa que tu precisa fazer quando quiser ser incentivado, né? O sanguíneo, ele vai te incentivar de todas as formas que ele puder, ele vai se empolgar junto com você, né? Ele acha que sempre tudo vai dar certo, né? Ele se impressiona. Se você chegar para ele muito triste, ele vai se entristecer com você. Se você chegar muito feliz, ele vai ficar feliz com ele, vai ficar alegre com você, né? Muito simpático, muito generoso, né? Perdoa fácil, até porque a memória é curta, né? E o espírito do sanguíneo é de muito serviço. O sanguíneo, ele sempre está procurando locais, assim como o ar, né? Para deixar um produto fechado a vácuo, tirar o sanguíneo de lá, né? Tirar o ar de lá, é difícil, né? Então o sanguíneo, ele tem essa tendência de estar em todos os lugares, ele ocupa muitos espaços, né? Nosso Senhor perfeito, né? Escolheu um sanguíneo para o primeiro Papa, não é? Então imaginem só a qualidade do sanguíneo. Um sanguíneo que amadureceu, né, através da sua personalidade, as qualidades do temperamento, né? O sanguíneo, ele tem também uma tendência natural a esquecer as coisas. Logo, ele está muito impetuoso num novo projeto e, depois de um tempo, ele desanima daquilo. Então, um ótimo exercício para o sanguíneo é terminar tudo aquilo que ele começa. E eu não estou falando aqui só dos grandes projetos, né? Vou construir uma casa, então eu tenho que terminar. Não estou falando das coisas diárias, né? Vou arrumar uma gaveta. Qualquer coisa que o sanguíneo começa, é altamente recomendável que ele termine, que ele finalize, até para não gerar problemas de autoimagem. Ou seja, o sanguíneo começa muitas coisas, acha que fez aquelas coisas e acaba por se enganar consigo mesmo, não é? Ele compra lá 10 cursos e não consegue fazer nenhum, sabe? Obviamente que todo mundo tem um pouco, todo mundo tem um pouco de cada temperamento, mas existe um que naturalmente é predominante, tá? Então São Pedro é um ótimo exemplo de sanguíneo, tá? Um outro exercício que também vai muito bem pro sanguíneo é o silêncio ativo, tá? O sanguíneo ele pode todos os dias separar lá 15 ou 20 minutos, né, em que ele não esteja de fato fazendo nada, que é difícil para o sanguíneo, né? E parar em silêncio, um silêncio ativo, né? Não é um silêncio passivo, acordei e vou ficar ali um pouquinho quietinho. Não, ou seja, interrompe o seu dia, senta numa cadeira ou senta num banco, né? Pode deitar na cama também, né? Mas fique quieto, em silêncio, ativamente, tá? Sem olhar no celular, sem ficar a cada 1 minuto vendo se já passou os 15, os 20 minutos, né? Então, isso é importante para o sanguíneo, esse exercício de silêncio ativo, tá? Obviamente, o sanguíneo, por exemplo, a criança sanguínea, ela tende à dispersão. Todas as coisas que envolvem o mundo e os estímulos do mundo vão atrapalhar uma criança sanguínea. Então, se ela está com fome, ela não presta atenção. Se ela está com frio, ela não presta atenção. Então, ela vai prestar atenção nessas coisas que são mais imediatas, tá? Isso é que uma criança sanguínea faz. Aqui o padre Royo Marim, ele coloca como remédio espiritual para que o sanguíneo combata essa superficialidade, essa inconstância, né, até
o sanguíneo ele pode ter problemas com a temperança, né? Pensando aqui nos vícios capitais, o sanguíneo pode ter uma dificuldade maior com a gula, por exemplo, ou com a luxúria. Tá? Então, para combater essas inclinações, né, da dispersão, da vaidade, o padre Arroyo Marim coloca como exercício o recolhimento, o exame de consciência, né, o exame de consciência diário, a disciplina interior, meditações, firmeza nos propósitos. Né? Tem uma explicação que eu costumo dar para os sanguíneos, né? Que também é simbólica em relação ao dia. Tá? O dia ele é o símbolo da vida. Né? O dia é uma fração da vida. Se eu pegar o meu dia e o meu dia for mais ou menos igual sempre, a minha vida vai ser mais ou menos igual sempre, porque o que define a minha vida é uma união de vários dias. Simbolicamente, quando o sol aparece, quando o sol nasce, aquilo nos remete à ressurreição do Cristo, a luz apareceu, não é? Eu estou nascendo junto com o Cristo em sua ressurreição para este mundo, ou seja, eu acordei, eu estou nascendo, não é? E simbolicamente a morte, né? A morte vem com sono, ou seja, a fração do dia é um flash da minha vida. Quando eu vou dormir, eu estou indo para a escuridão, ou seja, eu estou morrendo, eu estou indo morrer. Não é? Se eu imaginar a tradição católica, a tradição cristã, ela nos ensina a fazer o exame de consciência antes de dormir. Por quê? Né? Porque eu posso morrer, não é? Então, antes de dormir, antes de ir para a morte, eu examino a minha consciência. Se eu imaginar, Nossa Senhora de Fátima pediu para a gente rezar o terço, né, o rosário todos os dias. Se eu obedeço, né, a isso e coloco no meu dia a ação do terço, eu posso dizer que eu coloquei ele na minha vida, porque se no meu dia está, na minha vida está. Né? Em maior escala, eu rezo o terço todos os dias, ou seja, eu rezei o terço durante a minha vida, certo? Então, guardadas as devidas proporções, simbolicamente o que eu vivo no meu dia é o que eu vivo na minha vida. Tá? Muitas vezes as pessoas têm muitos problemas ao mesmo tempo e não sabem por onde começar a resolver, não é? Ou seja, minha vida está muito, né, turbulenta, o sanguíneo pensa em várias coisas ao mesmo tempo ali, tudo o perturba, apesar dessa percepção não durar muito, né? Mas ele tem várias perturbações. Para qualquer pessoa, quando precisa resolver um problema, pode começar pelo dia. A pessoa resolve o dia dela, ela coloca os elementos que precisam estar no dia dela e retira os elementos que não precisam estar no dia dela. Isso já vai dar um bom caminho, né? Um bom caminho para que ela consiga organizar a vida dela. Tá? Perdão. Então, vamos para o fleumático. O fleumático, né? Aqui representado pelo inverno. Também o inverno de Vivaldi. Percebam, é constante, né? Parece que você fica esperando alguma coisa acontecer, não é? A música fica como as ondas, né? O tempo todo vindo, parece constante, não é? Então isso tem uma relação com o fleumático, tá? O que acontece? O fleumático, ele é representado pela água, simbolicamente, e o inverno, ele é frio e úmido, tá? Ou seja, a percepção do fleumático diante da realidade, ela é demorada, ou seja, a reação dele é demorada, ele não reage como o colérico sanguíneo rápido, né? A reação dele é demorada, mas a percepção também não fica muito tempo ali. Tá? Acontece o seguinte, simbolicamente dá para explicar isso muito bem. Por exemplo, o que é um tsunami? Né? E existe um modo de identificar o tsunami, inclusive. Né?
quando você está numa área e vê que a água está muito recuada, ela está muito lá longe, né? Ou seja, que tem muita areia para chegar na água, quer dizer que o mar recuou muito. O mar recuou demais. Se o mar recuou demais, você pode esperar que vai vir tsunami. O fleumático é um pouco assim, ou seja, o fleumático fica suportando as coisas quieto, né? Ele fica suportando aqueles desafios do dia quieto, em silêncio, mas quando ele estoura também, né, sai de baixo, né? Porque vai vir destruição também. Né? Então, é um tsunami. Tá? Então, o fleumático ele pode ser, né, um lago sereno, mas ele pode ser esse maremoto. Tá? O fleumático ele aponta para um combate específico contra a inércia. Se tu vai dar uma notícia para o fleumático, uma notícia tanto triste como feliz, né, pode ser uma notícia horrível ou pode ser uma notícia muito boa, ele vai reagir mais ou menos da mesma forma. Tá? A reação dele vai ser parecida. As palavras vão ser diferentes, mas a reação, né, ele não vai se euforizar, ele não vai, né, ficar como o sanguíneo, por exemplo, ele não vai ficar eufórico com você ou triste com você. Não esperem isso de uma pessoa fleumática. Até estudar os temperamentos ajuda muito nas relações, né, nas relações entre marido e mulher, entre pais e filhos. Tá? Muitas vezes, é o meu caso, inclusive, eu sou colérico e minha esposa é fleumática, então eu não posso esperar dela uma reação muito forte. Vou dar uma notícia muito boa para ela, que eu queria que ela ficasse feliz comigo. Aí ela não fica feliz do jeito que eu esperava. Fala, nossa, que bom. Né? Aquela reação calma, tranquila. Né? Então, é uma coisa que eu não posso esperar, não posso exigir isso dela, porque ela não experimenta o mundo dessa forma como eu experimento. Né? O temperamento, ele é essa forma com que nós experimentamos o mundo. Então, para ela, as coisas têm essa estabilidade. Né? Agora, voltando naquele exemplo do lápis que eu usei para o melancólico, né? que a terra fica marcada quando a gente coloca um lápis ali. Se você colocar um lápis na água, tirar o lápis de lá, fica o quê? Nada. Né? A água dá aquela agitadinha e não fica nada ali. Porém, imagina se eu colocar o lápis na água e deixar ali por algumas semanas, né? E aí depois eu tiro o lápis. O que vai ficar ali? Vai ficar um gosto de madeira, né? A água vai ficar com um pouco de sabor da madeira do lápis. Ou seja, o fleumático, ele não tem uma alteração, né, visível, mas ele tem uma alteração conceitual. O fleumático ele capta a coisa, né, e ali permanece. Tu não consegue mais tirar o gosto de lápis d'água, né, o gosto de madeira d'água. Tu não consegue mais tirar de lá. Né? Ou seja, algo que seja... Né, vamos já mudar de slide aqui. Olha o exemplo de fleumático. Né? Então, algo que esteja com o fleumático durante muito tempo, ele vai pegar. Para ele, você não tira mais. Tá? Tanto que o fleumático... Se pensarmos em formas de pecado capital, né? O fleumático pode ser uma pessoa avarenta, né? Porque ele demora muito para conseguir as coisas. E aí, quando ele consegue, não quer mais largar. Não é? Ele pode ser avarento. O fleumático, ele tem essa demora. Né? O que o fleumático precisa? Um exercício muito bom para um fleumático. Conviver com pessoas com grandes personalidades que o movam, que façam ele sair da inércia durante muito tempo. Ou seja, um fleumático que tem essa personalidade empurrando ele, tirando ele da inércia, tá? Durante muito tempo, ele vai adquirir aquele hábito e aí depois ninguém tira mais dele. Né? Ele fica disciplinado. Tá? Então, nada é mais fatigante do que a eterna expectativa de um amanhã que nunca chega. Né? Frase emblemática para o fleumático. Ou seja, ele fica naquela espera. A tradição diz que São José era fleumático.
Interessante, né? Interessante porque tem imagem de São José dormindo, não é? Então é bem propício, tá? É bem possível que São José de fato fosse fleumático, né? Porém, como eu falei, né, o fleumático ele tem aquela profundidade quando a gente adentra no mar, né? A gente adentra no mar, sai da superfície, tá? E alcança o que é profundo no fleumático. Tá aqui o exemplo, né? São Tomás de Aquino era fleumático. Bom, São Tomás de Aquino é doutor da igreja, né? Escreveu a Suma Teológica, a grandiosidade desse homem, né? Então, o fleumático que sai, que consegue vencer essa inércia, ele vai fazer grandes coisas, tá? De acordo aqui com o padre Antônio Royo Marim, as características principais, né, do fleumático são a calma, a paciência, ele é moderado, constante, equilibrado e conciliador. O fleumático ele sempre foge de brigas, ele sempre tenta conciliar as coisas, evitar, né, essa tensão, não é? Então, o quanto ele puder fugir de conflitos, o fleumático vai fugir, né? As virtudes naturais do fleumático são a serenidade, a prudência, o equilíbrio e a constância. Assim como as ondas do mar, né? As ondas do mar são constantes, né? Às vezes uma maior, às vezes uma menor, mas elas são constantes, elas estão sempre ali, tá? O fleumático também é assim. As tentações frequentes, né, que o fleumático precisa combater, tá, é a indolência, o comodismo, a tibieza e a negligência. Ou seja, a tibieza aqui ela é um indiferentismo. Eu tenho a minha fé e eu a pratico como dá, né? Eu a pratico de qualquer maneira, de qualquer modo, né? Eu não tenho aquela força para combater os meus defeitos, ou seja, isso é tibieza. Tanto faz, né? Eu combato os pecados mortais, mas os veniais, né, também não precisa de tanto, né? Assim, para que eu vou combater os pecados veniais, né? Então isso leva a gente para uma tibieza. Tá? Lembra? O fleumático ele vai fugir de conflitos, e isso inclui os conflitos com ele mesmo, né? Então, se eu preciso brigar comigo mesmo para vencer um defeito, eu posso ter a tendência de deixar isso de lado, tá bom? O fleumático pode ser negligente com as obrigações dele, tá? Se ele cede a essas tentações, né, do indiferentismo, tá? Da falta de iniciativa. A criança fleumática dizem que é o sonho dos pais, né? Porque ela geralmente é calma, equilibrada, constante, né, paciente. Obviamente, aí chega na vida do jovem, o pai tem que forçar a criança, né, o jovem a trabalhar, porque ele também não quer, né? Então, tem os prós e contras, né? Não existe temperamento bom ou temperamento ruim, tá? Todos os temperamentos têm ali o seu desafio, tá? Então, o remédio do fleumático é exercitar a fortaleza, a generosidade, o zelo apostólico, os sacrifícios concretos, ou seja, sair, né, de vez em quando daquela mesmice e fazer algo concreto, partir para as ações, tá? Contemplar a exigência da cruz. São Felipe Neri tem uma frase, ele dizia: ninguém vai ao céu sentado em uma poltrona. Isso serve muito para o fleumático, tá? Então, ele precisa sair de si e se mover para a ação concreta. Legal? Melancólico. Olha só, dá para ficar até um pouco triste já, né? Então, o outono de Vivaldi retrata muito bem, né, o temperamento do melancólico. Melancólico, a terra, o outono, ele é frio e seco. O melancólico, ele, como a gente comentou, ele tem uma tendência a ficar retraído, né? Ele tem uma tendência ao recolhimento.
o melancólico ele tem dá a impressão, né, de que o melancólico ele gosta de más notícias, né? Ele tende a sempre estar buscando algum acontecimento trágico. Essa é uma tendência do melancólico, ou seja, se tudo está bem, tudo está acontecendo bem, parece que tem alguma coisa errada para o melancólico. Ele está ali caçando algum assunto que ele possa, às vezes, até falar sobre, às vezes até reclamar, não é? Então, o melancólico ele tem essa tendência de se isolar no seu sofrimento. Tá? Um bom exemplo de melancólico. Olha só, Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela era melancólica. Pensa em Santa Teresinha. Imagina só, Santa Teresinha, ela não saía do convento, ela morreu jovem, né, morreu jovenzinha e nunca fez grandes milagres públicos. Tá? No entanto, ela é doutora da igreja, é uma das maiores santas que tem no céu. Tá? Então, Santa Teresinha, maravilhosa, melancólica. Essa frase de Kierkegaard: a vida é um vale de lágrimas e o melhor que nela podemos encontrar é a companhia de alguém que compreenda a nossa dor. Então, para o melancólico, quando ele encontra alguém que gosta de se lamentar junto com ele, é uma maravilha. É uma maravilha. Então, o melancólico ele vai ter essa inclinação a olhar para aquele sofrimento e ficar ali. Né? Ele acha um parceiro de murmúrio, né? Ele fica reclamando ali com um amigo e fica ali tranquilo. E ele está bem, né? Apesar de todo o sofrimento, se ele estiver reclamando daquilo que ele está passando, está tudo bem. Ele encontra consolo. Tá? Então, existe, por exemplo, na criança, a criança que é melancólica, né? Ela tem ali um senso de justiça muito aflorado. Tá? Ela tem uma profundidade, uma sensibilidade. A criança ela tem uma fidelidade, né, mais acentuada. Mas também a criança ela pode passar por tristeza, pessimismo. Não é? Ela pode ser uma criança mais retraída, ela pode ficar rancorosa, ela pode ser uma criança que guarda rancor dos amiguinhos. Né? Isso é um risco. Tá? O padre Royo Marim coloca as características principais do melancólico: a profundidade. O melancólico é reflexivo, ele é sensível, idealista e perseverante. Dentro das virtudes naturais do melancólico, né, existe a fidelidade, a compaixão, a profundidade, a capacidade de se sacrificar e também um senso artístico. Tá? O melancólico ele tenta captar os detalhes das coisas. Então, é muito natural você ver o melancólico quando vai, por exemplo, num museu, né, vai ver algumas obras de arte, ele para e fica ali olhando para aquilo, né, tentando pegar cada detalhe da obra de arte. Tá? Ele tem essa tendência. Imagina um sanguíneo no museu, ele quer saber onde é a saída, né? Ele entra, já passa a olhar tudo. Né? Então, isso é natural, a percepção, como experimenta o mundo. As tentações do melancólico são a tristeza, o pessimismo, o rancor. Ele pode ser muito escrupuloso, né? E ele tende ao isolamento. Ele gosta de ficar sozinho. Tá? Ele fica bem sozinho, né? Gosta de trabalhar sozinho. Um bom exercício para o melancólico combater essa tendência é buscar trabalho em equipe, por exemplo. Trabalhar em equipe para o melancólico pode ser desafiador, mas vai ajudá-lo, tá? Vai ajudá-lo a sair desse isolamento. Tá? Na criança eu posso cultivar a confiança, né? A confiança, tirar a criança dessa estagnação, né, nela própria. Tá? Então eu cultivo na criança a confiança, eu estimulo ela a coragem, tá? Apesar do medo que ela pode sentir. Tá? E existe um exercício pro melancólico, pro adulto melancólico, que eu costumo passar, que é uma comunhão espiritual. Tá?
Ou seja, usar dessa profundidade que ele já tem, né, para servir a algo que é bom e digno. Ou seja, o melancólico, no meio do dia, ele pode olhar numa janela, ele pode olhar para o céu e simplesmente fazer uma oração que é uma comunhão espiritual. Tá? Recitar o início do Salmo 62. Minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Então, a terra é o símbolo do melancólico. Tá? Então, ele faz essa oração, ele faz essa comunhão espiritual e tenta acessar, né, de forma correta a profundidade que ele já tem ali. Então, essa tendência ao isolamento, ele preenche de alguma maneira. Tá bom? Quer fazer intervalo? Quer fazer intervalinho? Precisa? Não? Tá tranquilo? Dá para aguentar? Então, estamos caminhando. Eu estou tranquilo. Só. Tá? Então, dentro desse estudo, né, dos temperamentos, né, a gente está em uma escola, certo? Então, onde que isso, ao fim e ao cabo, vai se encaixar? Né? O que é a tal da educação? Eu poderia chamar o César para falar sobre isso, mas muito mais capaz. Mas como é que a coisa dos temperamentos se conecta com a educação, tá? A educação, muitas vezes, ela é confundida com instrução, né? Mas ela não é uma mera instrução. Tá? A educação, ela não é ensinar matérias, tá? Tá incluso, envolve ensinar matérias? Obviamente que sim. Obviamente que sim. Tá? Mas educar é formar um homem inteiro. Tá? Um homem inteiro, fazendo com que aquilo que já está lá, né, aquilo que já está plantado na alma da pessoa, tá? Aquela semente que está plantada ali, encontre caminhos para florescer, né? Isso é educação, ou seja, eu trabalho a semente que já existe na criança, ou no jovem, enfim, depende de quem eu estou educando, né? Eu pego a semente que já está lá, e eu trabalho aquela semente. Tá? Eu tenho que garantir que aquela semente vai encontrar meios de florescer. Ou seja, o educador ele vai fazer o quê? Ele vai regar. Né? Ele vai regar aquela semente que já existe. Ele não vai colocar a semente lá dentro. Ele não vai pôr a semente na criança, ele vai regar o que já existe ali. Tá? Ele vai colocar no sol, quando precisa. Né? Ele vai podar aquilo, né, que em alguma medida tá fazendo com que a semente não cresça. Tá? Então, educar é cultivar um jardim onde tem várias flores diferentes. Né? Educar é orientar aquilo que já existe na criança para o essencial. É formar um homem inteiro. Cada planta ela vai crescer segundo a sua natureza. Eu não tenho como uniformizar. Né? Por isso que aqui na escola a gente fala tanto sobre educação personalizada, né? Justamente por esse ponto. Então, a educação ela precisa ser pessoal, personalizada. Eu preciso educar a criança para a liberdade. Né? A liberdade é escolher o bem. Tá? Ou seja, eu preciso educar a criança para que ela, segundo a sua medida, consiga alcançar aquela tríplice da alma humana. Ou seja, eu tenho 3 coisas: a sensibilidade, a vontade e o intelecto. Quando eu direciono a sensibilidade para o que é belo, direciono o intelecto para o que é verdadeiro e direciono a vontade para o que é bom, eu estou educando a criança. A vontade está no meio sempre. A vontade ela sempre está no meio dos dois, ou seja,
o intelecto, quando bem trabalhado, ele ilumina a vontade. E a sensibilidade sempre, inevitavelmente, vai convidar a vontade. Então, a minha vontade ela fica mais forte quando o meu intelecto está bem direcionado e a minha sensibilidade também. É inevitável, né? Quando você escuta uma música triste, você naturalmente vai ter uma tendência sensível a ficar um pouco mais triste, né? Você escuta, sei lá, Edith Piaf, tu sente vontade de tomar vinho, né? Assim funciona. É mais ou menos assim. Então, a música ela vai te direcionar para algum lugar, tá? Naturalmente. Então, a criança ela precisa ser observada. Como que eu identifico a semente, né? A semente que já está ali na criança? Observando a criança, né? Ou seja, eu observo com amor a criança. Inclusive, existem algumas pessoas que chamam a ciência dos temperamentos como a ciência do amor, né? Por quê? Porque quanto mais eu conheço, mais eu amo, né? Só que para amar, naturalmente, eu tenho que observar, eu tenho que ter paciência. Eu observo a minha esposa, eu observo os meus filhos, eu observo os meus amigos, né? Com calma. Quando eu observo, eu começo a identificar determinadas tendências, né? Então, formar um homem inteiro e ordenar isso para a liberdade. A criança, ela tem que sentir a segurança dentro daqueles com quem ela convive, né? Algo que a gente tem que tomar muito cuidado, inclusive, para não podar nas crianças, é a autoconfiança, principalmente nos melancólicos, tá? Os sanguíneos, eles geralmente superam rápido, né? Mas os fleumáticos um pouco também, mas os coléricos e os melancólicos, eles podem, por um ato pequeno, eles podem ter o chão deles desmontado, né? Então a criança, ela tem um senso de estabilidade que pode ser destruído a qualquer momento, né? Então imagina, tô trabalhando e aí o meu filho vem me mostrar um desenho que ele fez. Isso para todos os temperamentos, para todas as crianças, tá? Então ele vem me mostrar um desenho que ele fez, né? E eu vou e olho o desenho e falo, nossa filho, que bonito, né? Que desenho lindo. E aí no dia seguinte, ele vem fazer a mesma coisa. Só que naquele dia eu tô atarefado de trabalho, eu tô estressado, não almocei ainda, né? Tô nervoso. E aí meu filho vem me mostrar o desenho, e aí eu respondo, eu reajo de forma abrupta. Não quero ver agora, depois me mostra isso aí. Bom, então eu quebro na criança essa estabilidade. Então é algo que desmonta o chão da criança, né? A criança ela tem uma expectativa de realidade, de constância. Ele conta com algumas coisas, tá? Quebrar o senso de autoconfiança da criança é algo muito sério, né? Que pode ser algo que vai ferir esse movimento, essa educação. Então a criança precisa estar num ambiente seguro. Num ambiente seguro, obviamente que nós é que construímos isso aí, tá? Esse movimento de afastar-se, esse movimento que nos faz afastar-se da criança para dar um espaço para ela, ele geralmente deve acontecer quando a gente sabe que existe um ambiente seguro. Não vai matar ninguém, não vai morrer, né? Mais ou menos isso, né? Então, existe um paralelo simbólico até mesmo com o ato da criação, tá? Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou, não é assim que se diz? Como se Deus precisasse descansar. Deus não precisa descansar, não é verdade? Isso na verdade indica uma coisa. Deus criou, e aí num ato de amor ele se afastou. Mas se afastou para quê? Para observar, né? Ele deu espaço, né, para que a criação pudesse se mover com liberdade. Porém era uma liberdade que ele mesmo determinou, que ele mesmo construiu ali.
Então, para as nossas crianças, a gente também pensa nisso, ou seja, eu crio um ambiente seguro para que elas possam se mover com segurança. Elas precisam dessa segurança, tá? Em dado momento, a criança vai começar, por exemplo, a testar a razão, né? Testar a razão. Então, ele vai 3 anos, né? 2, 3 anos. A criança pode pegar uma xícara de água e virar simplesmente para ver se cai. Para a gente é óbvio que cai, né? Para ela ainda não. Então ela está testando isso. Se eu brigo com ela porque ela fez isso, eu estou dizendo para ela o seguinte, você não pode usar razão, não. Por que você derrubou? Está errado. Por que está errado? Né? Então não está errado. Mas o fato é que eu preciso secar o chão depois, obviamente. Né? Mas é só isso. Agora, se eu podo a criança, eu posso ali, eu digo a ela, né? Existe uma justa medida, eu digo a ela, falo, filho, vamos secar aqui. Agora, se eu brigo com ela como se ela estivesse fazendo um grande mal, né? Quando ela realmente fizer um grande mal, o que eu vou fazer? Então, isso é educar, né? Eu oriento a conduta sem orientar a moral. Não existe um ato de escolha moral na criança ainda. Lá pelos 5 anos, até antes, 4 anos, a criança vai começar a ter tentativas de ser bondosa, ela vai começar a tentar ser altruísta, ela vai começar a tentar ajudar. Né? Vai atrapalhar pra caramba, mas ela está tentando ajudar. Então ela pega lá o prato de comida, né, vai tentar levar para a mãe que está lá no quarto, aí derruba a comida no tapete. Ou seja, ela está tentando ajudar. Como é que eu faço a coisa? Eu oriento a conduta dela. Vamos fazer da forma correta, da forma adequada. Né? Se eu brigo com ela porque ela fez isso, há o risco de eu perder uma oportunidade. Ela está tentando ser boa e eu estou dizendo para ela que ela não pode. Então eu tenho que direcionar essa correção para uma correção de conduta. Eu ensino aquilo que é correto sem fazer uma correção moral, né? Se eu uso a palavra gênio, né, para falar, por exemplo, da Anitta, não é nada contra a Anitta, tá? Mas vamos supor que eu digo que é uma gênia da música, né? Se eu uso essa palavra, por exemplo, para ela, o que eu vou falar de Beethoven? Entende? Quando eu for falar de Beethoven, eu vou falar o quê? Que palavra que eu vou usar? Então, se eu uso um ímpeto muito forte para corrigir uma criança que, sei lá, derramou comida no tapete, né? Bom, quando ela fizer coisas de fato graves, o que eu vou fazer? Né? Então, isso tudo eu vou orientando, né? Com essas condutas todas, eu vou orientando, né, a criança em um determinado caminho, certo? Então, eu não planto a semente na criança, eu não tenho como uniformizar, os professores sabem muito bem disso. As crianças são totalmente diferentes, né? A gente não consegue uniformizar a conduta delas, né? O que eu consigo é direcionar aquilo que é bom e tentar podar aquilo que está sufocando o crescimento da semente. Isso é o que eu faço, né? O que os professores fazem. Né? Então, creio ter ficado claro essa relação. E aqui agora algumas indicações de alguns livros que foram utilizados até para essa exposição. Né? Recomendo muito. Confesso que o livro do Padre Roque, esse último, Conhece-te a ti mesmo, eu não li, tá? Mas os outros todos são muito bons, podem ajudar muito a ampliar o horizonte de consciência a respeito dos temperamentos. Né? Esse livro aqui do canto, Os 8 Temperamentos, do padre Antônio Gonzalez, é um padre do Instituto Verbo Encarnado, grande conhecedor no assunto, é um livro muito bom. Né? Ele usa as mesmas caracterizações que eu comentei, né? São descrições psíquicas
não tão simbólicas, mas são mais descrições psíquicas. Ele usa a mesma classificação da astrocaracterologia de Lessene, né, ressonância, emotividade e atividade. Eu não vou entrar nisso agora, mas para quem tiver curiosidade de conhecer, né, de forma mais precisa o que seriam esses 8 temperamentos, o livro dele tá muito bom, está muito bem resumido, com ótimos exemplos, então eu recomendo. Tá legal? Os 8 temperamentos aqui, ó, do cantinho. Conhecimento de si mesmo. Tá legal? E é isto. Vou encerrar aqui. Pode ficar, hein? Pode ficar, hein? E aí, Marco? Te identificou ou não? Abel, não? A esposa sai mais compreensiva ou não agora? Um pouco? Então. E o temperamento da esposa descobriu? Então, é calmíssimo, né? Gente, obrigado por estarem aqui presentes conosco. Nós fizemos agora uma formação um pouco mais aberta, tanto por conta do bazar, né? Mas também convidando a todos. As formações do Colégio Astúrias, na verdade, a gente sempre faz a divulgação. Então, quem quiser participar, sempre... este ano, exclusivamente, nós estamos fazendo as formações online, porque nós estamos fazendo com o professor Clício Fernandes lá de Porto Alegre, mas também quem tiver interesse em participar conosco, muitos daqui participaram continuamente durante a presença do professor Rafael Tonon, né, nos 2 anos anteriores. Mas, igual, estão sempre convidados para estar aqui conosco. Sobre o Felipe. Felipe, por que você correu a palestra e não consegui te apresentar no início? O Felipe, ele é terapeuta, ele é casado com a Patrícia, pai de 4 filhos, o Álvaro está chegando no próximo mês, né? Também, eles têm a clínica Sensus Vitae, que há mais de 10 anos eles cuidam de saúde mental, desenvolvimento humano, tendo acompanhado mais de centenas de pessoas, né, ao longo dessa trajetória, né? Então, pós-graduado em teologia moral, antropologia filosófica, análise existencial, logoterapia frankliana. Então, a área de atuação do Felipe, ela é muito ampla e tem margem de conhecimento para ficar horas e horas e horas aqui falando com a gente. Então, até fazer um convite para a gente dar continuidade a esse assunto, né? Essa matéria aplicada dos temperamentos à educação é algo que nós estamos descobrindo ainda. Até dessas obras que eu conheço, elas nenhuma é muito direcionada para a educação, né? O dia a dia da escola em si. E até uma sugestão que eu sempre dei para ele, dar continuidade dessa matéria voltado para o dia a dia dos alunos, né? Para o papel do professor, inclusive acho que os pais têm uma excelente orientação, né? Então, é isso. Felipe, muito obrigado. Alguém ficou com alguma dúvida, gostaria de tirar? Não? Ficou bem esclarecido?